A gente vai usar aqui o termo também escritos apostólicos. Foram os escritos dos apóstolos e também líderes da igreja que viraram autoridade ali no tempo da palavra, no nosso tempo, do tempo dos primeiros séculos ali da igreja. A gente divide eles em 4 seções. Primeiro a gente tem os evangelhos. Os evangelhos relatam sobre a vida e ensinamentos de Jesus. Eles são um pouco de biografias, falam sobre os ensinamentos e os milagres de Yeshua. A gente tem o livro de Atos, que é um livro histórico do Novo Testamento. Ele fala ali sobre a história da igreja que começou a se desenvolver no primeiro século. Então ele mostra a expansão do evangelho através dos discípulos de Jesus. Ele é um livro que ele foca muito, a gente vai estudar mais sobre ele aqui, ele foca muito na atuação do Espírito Santo através dos discípulos. Depois as epístolas, que é a mesma coisa que cartas. São cartas, muitas delas de Paulo e outras de outros líderes da igreja primitiva. Apocalipse é a revelação do Mashiach na sua volta. Fala também sobre o juízo que vai vir sobre a terra. Uma coisa muito interessante é que os evangelhos, eles foram um gênero diferente que foi criado. Antigamente, eles têm história, né? Eles têm um pouco de biografia, só que foi criado um gênero literário que chama evangelho, só por causa, né, da palavra, a importância desse livro. O motivo pelo qual nós temos várias cópias, nós temos centenas e centenas de cópias, muitas delas próximas aos originais, mas nós não temos os originais, é porque eles foram escritos no papiro, que ele é um papel, um material muito frágil e acabou se perdendo com o tempo. Só que eles são, a palavra, né, esses escritos, eles são muito confiáveis, e são o documento antigo mais confiável que existe, porque ele tem centenas de cópias e são muito próximas aos originais. A mais próxima, por exemplo, é de 125 d.C., que é um fragmento de João, que ele é chamado de P52. Eles dividem, então todo o estudo está nos museus, é bem organizado, então é muito confiável. Nós também exploramos mais sobre a vida de Jesus, né, de Yeshua, o seu nascimento, o seu ensino, a sua morte e ressurreição em outras aulas. E nós vamos ver aqui um pouquinho sobre o livro de Atos. Gonçalinha, aquele museu lá em Israel, porque lá não é da época então, não? Lá foi cópia? Lá no museu, tem um museu, né, que é um museu famoso de Israel, Museu de Israel, que ele também tem várias coisas da Bíblia, né? Ele tem algumas cópias ali de Qumran e de outras coisas. Aquele museu não foca no Novo Testamento, mas aquele museu, ele tem várias coisas até que são mais antigas. Mas aquelas cópias do que foi achado em Qumran são trechos do livro de Isaías. Elas são algumas coisas, por exemplo, Qumran, que foi encontrado lá perto do Mar Morto, são até mais antigas do que Jesus. A gente só foi encontrar agora, né? Mas vamos dizer assim, da época de Jesus. Essa é a estimativa, que foram os essênios, né, daquela época, antes da destruição do Segundo Templo, eles é que escreveram e deixaram aquilo ali. Só que aí tem vários museus do mundo, tem o Museu da Inglaterra, por exemplo, que tem várias cópias, né, desses escritos dos apóstolos. Tem papiros também, por exemplo, esse documento que eu citei para vocês, só que os originais, a gente não tem eles hoje em dia. A gente tem várias cópias, que são muito próximas umas das outras, as mudanças são muito mínimas, então é um documento muito confiável. O que é o livro de Atos? Um dos versículos para definir o livro de Atos é: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Para a gente focar no que Deus fez depois de Jesus, através dos discípulos, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Atos, depois concluir com as epístolas e Apocalipse. Livro de Atos, entrando em mais detalhe, ele é dividido em 3 partes. Primeira parte é testemunhando em Jerusalém, depois testemunhando Judéia e Samaria e depois até os confins da terra. O que está acontecendo ali no livro de Atos depois que Jesus sobe, o Espírito Santo vem sobre os discípulos e começam milagres a acontecer através dos apóstolos. Existe uma comunidade de judeus e gentios. Então ele começa de uma forma muito interessante a mostrar primeiro uma comunidade que ela era mais voltada para os judeus. Judeus que eram helenistas, ou seja, eram mais influenciados pela cultura grega e vinham de outros lugares,
eles estavam ali junto com os judeus de Jerusalém, Galileia, e eles que falavam, né, ali a língua aramaico e tudo mais. E aí o capítulo 6 ele é super interessante, que ele mostra como a igreja era voltada para comer juntos, porque eles elegem diáconos. E quando a gente pensa em diácono, a gente pensa em igreja, pessoa que recepciona. Só que o diácono lá, ele era para servir às mesas. Então isso fala muito sobre a igreja, né, que eles se reuniam em volta de comer juntos, partiam o pão, tudo mais. Acontece capítulo 7, o primeiro mártir ali, em Atos. Quando eles começam a pregar o evangelho a Judéia e Samaria, a gente vê Filipe, que é um evangelista, ele começa a andar por vários lugares diferentes, pregando o evangelho. Nós vemos uma coisa importante que é relatada, que é a conversão de Paulo, porque depois ele seria, ele seria usado grandemente ali por Deus para a pregação do evangelho. O nome de Saulo, né, a gente já falou sobre isso, eu acho. O nome de Saulo, ele era Saulo para os gregos, para os judeus, que é Shaul. O nome dele nunca foi Saulo na convivência dele. O nome Saulo é uma tradução do grego do Novo Testamento. E ele era chamado de Paulo pelos gregos. Para os judeus ele era Shaul, esse era o nome dele. E aí o evangelho alcança a primeira família que é reconhecida, o Espírito Santo cai sobre a família e amigos de Cornélio, que é quando o evangelho começa também a ser pregado para as outras nações. Então a gente acompanha um pouquinho aqui a vida de Pedro, e depois, na última parte de Atos, a gente começa a acompanhar muito da vida e das viagens de Paulo. A gente tem a primeira viagem missionária dele, a gente tem um concílio de Jerusalém que define como que vai ser a relação entre as nações e o povo, né, e a lei do Senhor, e depois, o povo judeu, no caso. Depois tem mais viagens de Paulo, até que ele é preso e ele se defende. O livro de Atos ele tem muitos sermões de Paulo pregando, e até que ele é preso em Roma. Ele é preso em Israel, levado para Cesareia e depois enviado para Roma. Outras